Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Hoje é dia de presente de Natal para o torcedor vascaíno, tem reforço chegando na colina e a gente vai trazer detalhes desse jogador que está muito próximo de ser anunciado pelo Vasco nas próximas horas, ou inclusive já foi anunciado quando eu estou colocando esse vídeo. Então tem notícia importante, notícias quentes para você, torcedor. A gente vai falar sobre isso, então fique no vídeo para você entender o que está acontecendo. Além disso, vamos falar também sobre Diego Souza, trazer novidades, detalhes da situação do atleta, que está de fato cada vez mais perto de fechar com o Sport para a próxima temporada, mas o Vasco ainda quer a contratação do jogador. Além dele falar sobre Jonathan Baumann, o argentino destaque do futebol equatoriano nessa última temporada, foi oferecido ao Vasco e a outros clubes do futebol brasileiro. Vamos trazer detalhes de como está a situação do jogador atualmente e falar também sobre lateral direito. Ontem o Carlos Brasil confirmou que tem um lateral muito perto de fechar com o Vasco e é claro, a gente vai trazer detalhes dessa situação. Então, o vídeo está repleto de notícias, notícias importantes que você não pode perder, e você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima aqui para o nosso crescimento, então já se inscreva, deixe também o seu like aqui embaixo e, é claro, também o seu comentário sobre o que você vem achando dessas movimentações que o Vasco vem fazendo na janela de transferências, e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, iniciar o vídeo, né, falando sobre contratações, sobre reforços. Ontem o Vasco anunciou mais 2 jogadores para a próxima temporada, o meio-campo Isaac e o zagueiro Anderson Conceição, e eles dois se juntam aí ao volante Yuri Lara. Juntam também ao goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Luiz Cangá e o lateral esquerdo Edmar. Lembrando que o Luiz Cangá e o Anderson Conceição são 2 zagueiros com características muito parecidas, principalmente se tratando da perna boa deles. Eles são 2 zagueiros canhotos, então chegam aí para suprir a saída do Ricardo Graça e do Leandro Castan. Então ainda vai ter mais um zagueiro chegando na colina para jogar pelo lado direito. Então a gente vai ter novidades envolvendo mais uma contratação de um jogador para esse sistema defensivo, para jogar ao lado ou do Luiz Cangá ou do Anderson Conceição durante o restante da temporada. Lembrando que o Vasco já tem 2 zagueiros inclusive jogando pela direita, que é o Miranda e o Ulisses, mas é claro, terá necessidade de trazer mais um jogador experiente para jogar na zaga para o ano de 2022. A gente vai ter mais novidades nos próximos dias e vai estar informando vocês sobre essa contratação. Inclusive, o Anderson Conceição ontem se posicionou nas redes sociais sobre essa chegada. A gente vai ler a primeira frase e a última dele da sua postagem nas redes sociais. Ele diz o seguinte: o dia de hoje ficará marcado para sempre na minha vida. Depois de alguns dias de espera, enfim posso dizer que sou o jogador do Vasco da Gama, o clube com a história mais bonita do futebol. E ele termina dizendo: é o maior desafio da minha vida e podem ter certeza que darei o meu melhor para justificar a confiança demonstrada pelo Vasco no meu futebol. Inclusive, durante a publicação mesmo, assume que é um vascaíno de coração, assume que é o sonho dele de infância jogar pelo Vasco. Então, como eu falei no vídeo de ontem, volto a repetir: ao lado do Yuri Lara, 2 jogadores que são torcedores do Vasco dentro de campo, um fator que de fato é importante para a construção do elenco nessa próxima temporada. E é claro, falamos de jogadores que já chegaram, mas falando de jogador que podem chegar. Primeiramente, sobre Vitinho. Ontem no vídeo eu já falei sobre a situação dele e volto a repetir. O jogador acertou com o Vasco, o meio atacante de 21 anos, que tem passagens aí principalmente pelo Corinthians, aliás, só pelo Corinthians, é um cria das categorias de base do Clube Paulista, já foi acertado a vinda dele para o Gigante da Colina por empréstimo de 1 ano, terá o seu contrato aí até o final de 2022 com o Vasco, terá aí seu contrato de empréstimo com o Gigante da Colina para ter rodagem. Esse é o objetivo do Corinthians, dar rodagem para a sua promessa, dar rodagem para o jogador, porque de fato o elenco do Corinthians tá com uma base muito forte, tem o William, tem Roger Guedes, tem Paulinho, tem grandes jogadores, então precisa levar esses mais novos para outros clubes para conseguir rodagem. O Vitinho é um bom jogador, um meio atacante rápido, de velocidade, que pode ser importante nessa disputa da segunda divisão de 2022. Contrato fechado, basta só o anúncio do jogador e deve ser inclusive hoje. Outro atleta que está muito próximo de fechar é um lateral direito. Ontem o Carlos Brasil confirmou ao canal Atenção Vascaínos que o Vasco está muito próximo de acertar com o lateral direito para a temporada de 2022. Lembrando que alguns vídeos atrás eu inclusive falei sobre a situação de um lateral que está muito perto
não de fechar, mas foi oferecido ao Vasco, Maguinho, um jogador aí lateral direito que atuou no futebol japonês nessa última temporada e teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama. A gente não tem informações se é esse, de fato, o lateral que está perto de fechar com o Vasco, mas as informações acabaram se batendo num dia muito perto do outro e ela pode sim acabar acontecendo. Então vamos aguardar, vamos esperar. O Vasco deve nas próximas horas ou nos próximos dias estar anunciando o seu lateral direito para a disputa da Série B de 2022. Lembrando que o Leonardo Matos fica, mas o Vasco trará outro também para a posição. E agora, se tratando de presente de Natal, parece que de fato hoje o Vasco vai ter algum presente de Natal. E com certeza, se for vários nomes, pelo menos um desses será o Raniel. Raniel está muito perto de fechar com o Vasco. Inclusive as notícias e informações que eu tenho é que ele já fechou e aguarda apenas o anúncio oficial. A notícia que a gente teve ontem, foram várias durante o dia, é que as negociações avançaram muito entre o Vasco e o Santos. Ele será emprestado ao Gigante da Colina até o final de 2022. Lembrando que o Raniel tem contrato com o Santos até o final de 2023, então ficará emprestado com o Vasco apenas uma temporada, com opção de compra no final do contrato. Os clubes já ajustaram os detalhes finais do contrato. Inclusive as informações que eu tive ontem é que a troca das minutas do contrato já teriam se iniciado, então está de fato em detalhes finais para ser concretizado o empréstimo do Raniel ao Vasco da Gama, e os cariocas, no caso o Vasco da Gama, ficará aí com a metade do salário do Raniel sendo pagas. Ou seja, o salário do Daniel, as informações que eu tive ontem, era algo de R$200 mil, ou seja, o Vasco pagará R$100 mil por mês para ter o atleta para o ano que vem. O Zé Ricardo já teria aprovado a contratação, é claro, para ela estar nessa fase final de negociação, e já teria até mesmo conversado com o atacante. O Raniel, que é um atacante bom, né? Ele surgiu aí no Cruzeiro, naquele ano áureo do Cruzeiro, né? Onde o Cruzeiro estava conquistando a Copa do Brasil, estava aí realmente disputando os maiores títulos do futebol brasileiro, era um dos maiores aí do cenário do futebol brasileiro com relação a futebol, e o Raniel se destacou, logo foi vendido, depois teve passagem por São Paulo, agora está no Santos e nunca teve o mesmo destaque que teve no início da sua carreira vestindo a camisa do Cruzeiro. Sempre foi um jogador muito problemático de fato, mas também sempre foi um jogador que tinha talento visível. Então o Vasco pode ter dois Raniel aí para a próxima temporada. O Vasco pode ter um jogador craque que vai chegar para mudar o patamar do time, mudar a situação, realmente fazer um Vasco bom, com um bom setor ofensivo, ou ser mais um jogador problemático, um jogador que não soma, um jogador que realmente tem um salário de R$100 mil mensais e não vai ser utilizado da melhor maneira possível esse valor investido no atleta, porque pode acabar dando problema, ser mais aí um jogador problemático, como vários outros já passaram no Vasco nessa temporada. Se assemelha muito a um atleta que a gente tem inclusive no elenco, ao Juninho, um jogador que a gente vê potencial, um jogador que tem qualidade, porém devido a problemas extracampo, acaba diminuindo muito ali, né, realmente seu rendimento dentro das quatro linhas. Vamos esperar, vamos aguardar. O Vasco de fato está muito perto apenas de anunciar. Os detalhes, as informações que eu tive é que já está quase, ou já assinou o contrato, e de fato agora o que resta realmente é o anúncio. Vasco pagando R$100 mil mensais para o atleta e os outros 100 mil fica com o Santos. Então, realmente deve ser esse, alguns, dois ou o presente de Natal para o torcedor vascaíno. Agora, falar sobre a situação de dois jogadores que tiveram os seus nomes ligados ao Vasco. Primeiramente sobre o Léo Santos. Léo Santos, zagueiro que é da base do Corinthians, atualmente é do Sub-23 do Clube Paulista e teria sido oferecido ao Vasco. Porém, ontem a gente teve a notícia que o Léo Santos aí encaminhou o seu empréstimo através do Corinthians para a Ponte Preta. Ponte Preta que irá disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada e contará com o Léo Santos no seu sistema defensivo. E o acordo depende apenas aí das assinaturas para ser oficializado. Vasco, Guarani e o Operário tiveram sim um interesse na contratação, porém seu destino será a Ponte Preta. Com relação a outro atleta que também teve seu nome ligado ao Vasco, Caio Dantas, atacante do Náutico que pertence ao Água Santa do interior paulista. As notícias que a gente teve alguns dias atrás é que de fato o Vasco teria buscado a sua contratação, mas ontem a informação que nós conseguimos apurar é que em nenhum momento o Vasco chegou a ter demonstrado interesse pelo jogador dentro do mercado, dentro dos bastidores de São Januário. Então com isso vai fazer o Campeonato Paulista de fato pelo Água Santa, segue se recuperando de uma lesão. E caso venha se destacar, o Vasco possa ter ali realmente um interesse maior pelo jogador. Mas por enquanto não há nenhum tipo de negociação. E para finalizar o vídeo, falar sobre a situação de dois atletas.
Jonathan Baumann, argentino, e o Diego Souza. Primeiramente sobre o Jonathan Baumann. Sim, de fato, o jogador foi oferecido ao Vasco, não somente ao Vasco no futebol brasileiro, mas também São Paulo e o Ceará. Os três clubes tiveram seu nome ligados ao Jonathan Baumann nesses últimos dias, mas principalmente nessas últimas horas. O Jonathan Baumann é um atacante, artilheiro e campeão equatoriano, vestindo a camisa do Independente Del Valle, mesmo clube do John Sanches, atual atacante equatoriano que veste a camisa do Vasco da Gama. Entrou muito pouco nessa última temporada, mas foi contratado em 2021. Além desses três clubes, ele também teve seu nome ligado e já teria iniciado negociações com o Colo-Colo, jogador muito bom que nessa última temporada teve 19 partidas e 14 gols com 4 assistências vestindo a camisa do Independente Del Valle. Porém, apesar de todas essas ligações do seu nome a clubes, ontem a informação que eu tive é que o Independente Del Valle está muito perto de anunciar a renovação com o jogador. Ele teria seu contrato encerrado no final da temporada com o Independente Del Valle e o clube equatoriano estaria muito próximo de anunciar a renovação com o Jonathan Baumann. A gente ainda não sabe como está a situação do atleta. O Vasco parece que não demonstrou interesse na contratação do jogador e vai buscar outro. Tem o Jorge Recalde, que está tentando aí contratar e está muito perto, inclusive, de ter um desfecho positivo. Tem também o próprio Raniel, que atua como segundo atacante ou atacantes lados, circula muito pelo setor ofensivo, e outros jogadores que atuam, inclusive, no futebol brasileiro, que o Vasco tem demonstrado interesse. Então, Jonathan Baumann, de fato, foi oferecido por empresários ao Vasco, mas não vestirá a camisa do Gigante da Colina nessa próxima temporada. E para finalizar o vídeo, Diego Souza. Ontem, o canal Atenção Vascaínos trouxe novidades sobre o Diego Souza e além do canal, além do Flávio Dias, né, que é o representante do Atenção Vascaínos, eu fui a outras fontes, fui buscar outras informações para saber como está a situação do Diego Souza, porque é muito vai e vem, é muitas notícias que circulam e acredito que o torcedor vascaíno está meio perdido no meio do caminho. As notícias que a gente teve ontem é a seguinte, que a diretoria vascaína estaria muito chateada com a situação do Diego Souza, pois o Diego Souza não está demonstrando ali a firmeza necessária que o Vasco quer para a próxima temporada. O Vasco quer no elenco jogadores que de fato queiram vestir a camisa do Vasco, o Vasco quer no elenco jogadores que estejam comprometidos com o projeto, que queiram colocar o Vasco na primeira divisão do ano de 2023. E a diretoria não está vendo no Diego Souza essa pessoa que está com vontade de jogar pelo Vasco no ano que vem, e até devido a tudo isso que vem acontecendo, esse vai, esse volta, as notícias que não estão sendo ali feitas da maneira correta, a diretoria estaria se desanimando com o projeto Diego Souza para a próxima temporada. O Vasco já fez a proposta já está sim nas mãos do Diego Souza. E essa notícia ontem que circulou, que o Diego Souza estaria fazendo exigências para a sua contratação, trazer meia, trazer atacante, acabou constrangendo mais ainda a diretoria cruzmaltina. Volto a repetir, a proposta já foi feita, ela já está na mão do atacante. Porém, o Vasco não vai fazer mais forças do que isso para ter o atleta para o ano que vem. O Diego Souza, lembrando, também está na mira do Sport. E hoje, pela parte da manhã, eu soube disso daí que está aparecendo para vocês. O contrato vazado do Sport, acabou vazando esse contrato nas redes sociais, da primeira proposta feita pelo Sport ao Diego Souza. Inclusive, as informações que eu tive vinda do Nordeste é que já há outra proposta na mesa do atleta pela contratação através do Sport. Nesse contrato, nós vemos aí alguns pontos que dizem aí um salário de 100 mil reais por mês, mais aí algumas remunerações, sendo 10 mil a cada gol marcado e também 20 mil por partida disputada. Ou seja, um salário realmente com valores astronômicos, altos. Isso teria aí sido a primeira proposta. A segunda foi melhor. A proposta do Vasco e a do Sport estão na mesa do atleta. Atualmente, está em Orlando, descansando, tirando férias. As notícias que eu tenho é que ele não está olhando as propostas agora e vai esperar chegar no Brasil para realmente ver, conferir com os seus advogados o que será melhor para a carreira dele. Vamos aguardar, vamos esperar, até agora nada definido. Qualquer notícia que circula, diferente disso, que o Diego Souza vai para o Sport, fechou com o Sport, fechou com o Vasco, não é verdade. No momento ele não quer pensar nisso, não está pensando na sua carreira, está pensando em descansar com a sua família. Quando retornar ao Rio de Janeiro, ao Brasil, aí sim ele vai ver o que será melhor para o futuro. O certo é, atualmente, principalmente se tratando da proposta vista, a do Sport deve ser a melhor e muito provavelmente, querendo ou não, a gente tem que falar a realidade,
deve ser o futuro do atacante. O Vasco deve, caso não feche com o Diego Souza, buscar um outro ponto de referência, um outro reforço de peso para essa próxima temporada. A gente vai estar de olho e vai estar sempre informando vocês. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado pelo apoio e, é claro, saudações vascaínas.